Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 9 de junho, para mais um Momento Conexão. Sejam todos bem-vindos. Você que vai assistir comigo agora no ao vivo, você que vai assistir depois. Ei, mãe, ei, Roberto, sejam bem-vindos. O volume da música tá bom? O volume? Ou tá baixo? Vocês estão ouvindo a música? Ei, Ludmila, boa noite. Boa noite para vocês que estão comigo agora. Boa noite para todos que vão assistir depois, em um outro momento. Que sejam todos bem-vindos. Ei, Nel, boa noite. Que vocês já possam ir sentindo uma energia amorosa da consciência crística com vocês. Tá baixo, né? Melhorou a música? Ou tá muito alto agora? E hoje, em especial, vamos trazer uma consciência, a consciência de alma para alma. Afinal, quando decidimos nos reunir para nascer aqui, cada um na sua roupagem, né, terrena. Ei, Pamela, alguns de nós, alguns foram convocados, outros se ofereceram em amor incondicional e todos nós partimos para essa viagem. Qual a viagem? O planeta Terra. O planeta Terra, o nosso destino. Lembrando que todos nós saímos de uma única fonte de Deus. E Deus, para se experienciar, foi se fragmentando em consciências. E para que pudéssemos adentrar a esta viagem, esta linda viagem, em amor incondicional, porque todos nós estamos aqui em amor incondicional. Precisamos nos esquecer que somos o próprio Deus. Cada um de nós é a centelha divina. Só que para adentrar ao planeta Terra, precisamos colocar muitos véus e olhamos o nosso próximo como um inimigo, criticamos, julgamos, enfim, fazemos tanta coisa porque nos esquecemos. Sejam todos bem-vindos, Anderson, Onita, Eici. E hoje estamos sendo convidados a nos relembrar o que somos. Muitas vezes, este relembrar, que é o que a gente fala, que é o despertar de consciência,
Muitas vezes precisamos passar por alguns desafios, experiências, aprendizados, porque sem esses desafios a gente não iria despertar a consciência. Talvez não tivesse uma outra forma. E muitas das vezes nós escolhemos isso. Alguns poucos não precisam passar por esses desafios. Mas quando passamos, sempre, quando você estiver passando por algum desafio, por mais desafiador que seja, casos de doenças, casos de perda de um ente querido, independente do que seja, desilusões amorosas, desilusões entre amigos, né? Traições, enfim, qualquer situação que passemos ao longo desta existência, saiba que tudo tem um grande propósito. E existe um aprendizado por trás de tudo isso. Lembrando que todos nós, estamos conectados. Existe uma teia invisível, energética, que conecta a todos nós. Cardíaco com cardíaco, gente. E quanto mais vamos tirando esses véus, a gente vai sentindo cada vez mais o cardíaco. Para a gente sentir mais, precisamos sair do mental. Precisamos sair do controle. O universo é mental. A primeira lei hermética. Tudo começa com a mente. Mas a mente, ela não pode controlar tudo e todos. Não existe o controle. Tudo é uma grande ilusão. E isso eu falo por mim também, tá, gente? O que eu estou falando é para mim. É o que eu estou recebendo de orientação. Então, o que eu falo, primeiro é para mim. É para sairmos do controle mental. E aí existem várias formas de sairmos do controle. Você precisa descobrir qual a sua, porque são infinitas possibilidades para todos nós de acessar tudo e todos. Nem tudo está ao nosso alcance de resolver, de controlar, de sair do jeito que a gente quer. E isso se chama resistência. O que nos causa dor são as resistências. As resistências nos impedem de ver a verdade. As resistências nos impedem de sentir o que a nossa alma quer. Precisamos desacelerar. Porque assim que adentramos a esta vida no planeta Terra, você imediatamente entra dentro desse controle. Existe uma matrix de controle mental. Existe uma hipnose mental, um medo, inseguranças, controle. E a gente adentra a essas informações e tomamos como verdade. E tudo que sai desse controle nos traz insegurança, mostra que a gente é diferente dos outros. Aposto que cada um de vocês que está aqui agora já se sentiu assim, que sempre foi diferente dos amiguinhos, dos colegas. Questionava muito, se sentia
Por mais que você estivesse em ambientes cheios de gente, se sentia sozinho em seus pensamentos. Quantas vezes eu já me senti assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque a sua consciência, a nossa consciência, ela está o tempo todo gritando dentro de nós. E muitas vezes a gente não entende. A nossa consciência, o seu mentor, os seus guias, mestres, os mestres, os seres multidimensionais. Eu fui conhecer tudo isso depois de grandes desafios. E, voltando à teia energética única que existe, essa teia, ela engloba tudo e todos. O planeta Terra, vários planetas, existências, galáxias. É uma única rede. E eles... Rodrigues, Cleo... É a Cleo? O que eu quero dizer é que quando estamos dentro dessa matrix e estamos separados, nos sentindo separados da fonte, quando nos esquecemos o que somos e diante de uma situação conflituosa no trabalho, com a família, quando julgamos, quando criticamos, essa energia que sai de nós, que vai para o outro, ele volta para nós. É uma ilusão achar que está saindo, indo para algum lugar. Não. Tudo que sai volta para nós. Tudo. Uma crítica, um julgamento, um amor, uma intenção amorosa de cura. Você olhar para um animalzinho, um paciente, igual eu trabalho em hospital, olhar e enviar uma intenção amorosa. Você que possui um familiar difícil, desafiador, você olhar para ele com um olhar amoroso, de compaixão. Você está colocando uma intenção de amor ali ao seu filho, ao seu esposo, a quem quer que seja, ao seu irmão. Aquilo vai voltar para você. Deixando bem claro, gente, que tudo que eu estou falando aqui é para mim também. Porque em muitos momentos ainda é desafiador para mim. Eu estou me relembrando. E eu entrei aqui hoje para falar sobre uma outra coisa e simplesmente estou sendo guiada para falar sobre isso. Sobre a ilusão da separação. Na verdade, tudo é uma grande ilusão. E quando passamos a pensar que tudo é uma grande ilusão, e eu tenho passado por grandes crises de identidade, de consciência, tem horas que eu chego e falo, meu Deus. Tem horas que você vai chegar e falar assim, meu Deus, quem eu sou? Eu não sei mais quem eu sou, o que eu gosto, o que eu acredito. Você passa a não se reconhecer mais. Isso significa que o seu ego está entrando em colapso. E na verdade a gente precisa do ego, né? Algumas pessoas falam em matar o ego, outra ilusão. Não tem como matar algo que é seu, faz parte de você, da sua consciência. À medida que vamos avançando consciencialmente, você vai equilibrando o ego com o seu eu superior.
você vai prestar atenção que algumas reações que você tinha antes, você não tem mais. E eu vou dar um exemplo, assim, um exemplo pequeno, meio bobo, mas que eu tenho percebido em mim. Gente, eu sempre fui uma criança extremamente crítica comigo mesma, porque eu criticava mentalmente tudo e todos, mas é porque eu me criticava demais. Então, eu sempre tive dentro de mim uma agressividade interna. O exemplo é dirigindo. Você está no trânsito dirigindo e aí entra um carro na sua frente. Gente, eu sentia raiva, porque eu sentia que o cara estava sendo mal educado, né? Ele não deu certo, ele simplesmente entrou. Tem uns que nem entram de uma vez, né? Às vezes quase que não dá para frear. E eu sentia muita raiva. Isso eram gatilhos que me ativavam a raiva. E eu comecei a prestar atenção nessa agressividade. E eu tenho percebido que eu não tenho sentido mais isso. Aí eu olho assim e falo, pode entrar. E hoje também eu sinto o campo do carro, igual hoje eu saí de manhã e fui correr lá na Pampulha. E aí veio um carro do meu lado e era uma rua pequena e só uma fila de carros. E esse carro veio na lateral, sabe? E ele parou do meu lado. E aí eu senti o campo energético do carro, sabe? Uma energia estranha. Aí na hora que foi arrancar, eu deixei ele ir. Deixei ele ir. Quando ele passou e eu vi que o carro tava todo amassado e tal, enfim. No primeiro momento eu senti aquela energia pesada e aí veio algo ruim, eu falei, isso é meu? Porque eu já não tô mais sentindo isso, né? E aí eu deixei ele passar e aí eu não senti aquela raiva que eu sentia antigamente. Isso é um exemplo, gente, que quando a gente vai se observando mais, a gente vai tomando consciência, né, do que a gente sente. A gente vai trabalhando internamente dentro de nós. Quando adentramos ao planeta Terra, né, nós temos vários corpos, né? Corpo físico, eu vou falar corpo físico, mental, emocional e espiritual. Porque no espiritismo, né, e a gente fala dos 7 corpos, mas eu vou falar desses, resumidamente. Não existe separação, mas precisamos olhar todos. O que você está fazendo para o seu corpo físico? Você está prestando atenção no seu corpo físico? O nosso corpo, ele é formado de trilhões de consciências. O nosso corpo conversa com a gente. O que o seu corpo está tentando falar com você e você não está prestando atenção? Porque o corpo fala, ele dá sinais. E aí quando ele começa a entrar em colapso, aí vem as doenças. Então preste atenção no corpo. Se não consegue ouvir o corpo, procure ter uma alimentação saudável. Procure dar ao seu corpo uma atividade física. Pode ser uma caminhada ao ar livre, corrida, ou academia, ou natação. O que você sentir, um yoga, algo que te dê prazer. Se tratar bem, né? Você se vestir para você. Nem que você passe, né, um batom, né, lave o cabelo e passe, né, um creme, enfim, passar um perfuminho, né, os homens. E falar, olha, eu estou fazendo isso por nós. Porque eu amo você, corpo. Eu amo a gente, eu amo nós, né? Você está honrando o seu corpo físico. A mente, o universo é mental.
o que a mente está te trazendo de informações. Às vezes a nossa mente, ela tá tão bagunçada, e a gente só precisa silenciar a mente. Como? Respire. Como silenciar a mente? Respire. Faça uma respiração consciente. O sistema respiratório é o único sistema do nosso corpo que a gente consegue controlar conscientemente o sistema nervoso. Então, se você tá com aquela mente muito cheia de pensamento, sabe? Confusa. Todos nós somos seres humanos, nós trabalhamos, nós lidamos com muitas pessoas. E nós que estamos aqui, todos vocês que estão aqui, são pessoas que têm consciência, são sementes estelares. E nós vamos abrindo o nosso campo. E acabamos recebendo informações que não são nossas. Pensamentos são energia. Energia é informação. Então, muitos dos nossos pensamentos não são nossos. Então, quando você para um pouco, respira, faz umas 3, 4, 5 se precisar, uma respiração consciente. Preste atenção na sua mente, se ela vai estar do mesmo jeito que estava. E eu costumo falar assim, olha, se esse pensamento não for meu, que volte para o dono. Que aqui permaneça apenas o que seja meu. O que você está pensando ao longo de todo o dia, sem perceber? Nossa, hoje está muito frio. Nossa, que trânsito, meu Deus, vou chegar atrasada. Nossa, eu estou sentindo tanta dor no corpo, cansaço, preguiça. São exemplos que eu estou dando, gente. Eu estou convidando vocês à presença, a ficar presente no corpo. Nós já falamos do físico, agora do mental e agora do emocional. Corpo físico, corpo mental, corpo emocional. Como estão as suas emoções? Você sabe identificar as suas emoções? A pessoa que é muito mental não consegue. Ela não consegue saber o que ela está sentindo. Se você está triste, se você está chateado com alguma coisa, se você está decepcionado. Olha só, hoje, vou dar um exemplo para vocês. Eu passei por uma situação com uma pessoa que eu não me senti vista por uma pessoa que eu amo. E hoje eu estava na academia malhando, sentada no aparelho, e me veio uma cena em que eu não me senti vista. Aí eu fui e me senti, aí me veio um sentimento de não me senti vista, não me senti importante. De onde vem isso? Gente, é como se eu tivesse voltado para a minha criança, lá no passado, a Melzinha, numa cena, não se sentir vista pelo pai. Então, isso eu estou trazendo para vocês como exemplo das emoções que carregamos em nós, que muitas vezes eu faço muito esse exercício comigo, tá, gente? Ao longo da nossa vida, esses gatilhos são ativados. E traz para nós emoções, inseguranças, medos, medo de não se sentir vista, medo de não ser escolhida, medo de ser trocada, enfim, medo. A emoção aí, medo. Isso é autoconhecimento. E eu não posso falar para vocês que isso não existe, porque se adentramos na unicidade, a unicidade é a energia de Deus. Gente, eu não posso falar. Se sentimos a dor, ela existe, ela é real. Mas podemos transcender a dor e voltar a sentir a unicidade. Aí vamos para o corpo espiritual.
quando passamos a meditar, quando passamos a nos conectar com o nosso eu superior, quando passamos a sentir a nossa alma, é como se a gente se afastasse um pouco e aí a gente vai observando os aprendizados, as emoções, as dores, mas de um outro olhar, de uma outra frequência. E é treino e consciência. E está tudo bem se a gente não conseguir ficar aqui. Por isso que a gente tem que passar pelos estágios: corpo físico, mental, emocional, entendeu? Até chegar no espírito. Na verdade, não existe separação. Cada um vai sentir o que faz mais sentido para você. Como você ir se reconectando. Porque como nos esquecemos o que somos, vamos sentir a mente tumultuada, vamos sentir as emoções a mil, as dores, os medos, as dificuldades, as feridas emocionais, porque ainda estamos em separação. E tudo isso são aprendizados que cada um de nós está vivendo. E tudo, quando eu falo, gente, tudo é uma ilusão, tudo é uma ilusão. E tudo é real, tudo é real. É, gente, é muito confuso. Mas é. E aí quando dá o tilt na gente, como aconteceu comigo, né? Que eu já tive várias crises de identidade esse ano, né? Estou ainda. É isso, gente. É um convite a você, a um autoconhecimento. Quem é você? Quem é você? Quem é você além de todas essas camadas? E se não tivesse nada disso, quem é você? Você é a consciência. Essa consciência aqui, ó. Lembrando que tudo faz parte de uma grande rede, uma teia energética. E a reflexão que fica é que possamos nos acolher mais, que possamos acolher mais o outro de forma de compaixão. Quando vier um pensamento de crítica ou julgamento, opa, se eu estou criticando e julgando, eu estou fazendo isso comigo, porque só existe uma única energia. Então, engraçado que eu ia falar sobre os corpos, e aí me veio, né, e acabou que foi ligando tudo, agora eu entendi. Agora eu entendi o que eles queriam, né, a mensagem que passasse. Cada um escolhe a melhor forma de você chegar aqui, e não existe erro, não existe, são aprendizados, e tá tudo, na verdade tá tudo certo, todos os aprendizados, todos os desafios, é para que a gente possa voltar para nós, resgatar o auto-amor, porque quando a gente resgata o auto-amor, a gente conecta ao amor, né, da fonte. Então, para mim, tudo que me vem de experiências, consciências, tudo que eu já vi até hoje, tudo, a gente voltar a sentir esse auto-amor. Esse auto-amor que te conecta com a consciência. E aí você começa a olhar tudo com essa única consciência.
é uma reflexão que eu trago para vocês, que também é para mim. E é isso. E agora eu convido vocês a pegar um copo com água, que a gente possa, que você se permita a vir comigo. Ei, Aninha e Cláudia, sejam bem-vindas. Que vocês possam se permitir a fazer uma viagem. Que vocês possam se assentar ou se deitar. Vão encontrando uma posição confortável. Fechem os olhos e apenas ouçam esta frequência. E vamos respirar. Vamos acalmar o nosso sistema nervoso. E eu vou convidar todos vocês a fazer uma inspiração contando 4 e nós vamos expirar contando 6. Inspire, solta, inspire, solta. Mais uma vez, inspire. 1, 2, 3, 4. E solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E relaxe. E vá relaxando. Relaxe os ombros. Solte os ombros e o pescoço. Solte as pernas. Solte vértebra por vértebra da sua coluna. Sente todo o corpo se soltando. A cabeça. E agora, coloque a sua consciência no seu coração. Perceba o pulsar do seu cardíaco. A origem da vida. E a cada pulsar, sinta a sua consciência, sinta, acalme a mente, silencie a mente. Estou te convidando a sentir a verdade da sua alma. Sinta o pulsar da origem. A luz da sua consciência, pulsando e se expandindo, pulsando e se expandindo mais e mais. E sinta a luz da sua consciência se expandindo, saindo do planeta, pulsando e expandindo, saindo da galáxia, pulsando e expandindo. Você é a luz da consciência e vai se expandindo mais e mais, adentrando camadas luminosas, sem formas, adentrando frequências, e a sua consciência apenas se dilui. Não existe forma,
não existe som. Sinta-se na unicidade. Sintam um retorno para a origem. O que existe uma única frequência. A frequência que tudo é. A frequência que te conecta ao todo e ao nada. A frequência que te retira dos vazios, das ilusões. A frequência que vos preenche de apenas luz, a luz do amor incondicional. E não é esse amor que todos vós conhecem, é o amor original, é o amor que iguala, que não coloca condições, é o amor que observa, é o amor que brilha. Mas brilha muitas vezes tão pequenininho para não ofuscar aqueles que não conseguem ver a própria luz e para não assustá-los. A luz do amor incondicional se iguala para mostrar a eles que somos todos iguais. Muitas vezes, se calar é o amor incondicional. Muitas vezes se retirar é o amor incondicional. E na frequência do amor, da origem, o que mais importa, meus filhos? Nada mais importa, nada faz sentido. E quanto mais retornam para a frequência da origem, mais se distanciam da separação, das divisões, das ilusões. E aos poucos o ego
ele vai se acostumando e sentindo-se seguro. O ego, ele precisa ser amado. Ele é consciência. A separação é uma ilusão. Tudo é uma ilusão. Como ela bem vos disse, era a mensagem principal. Como também tudo é real. Mas o que você quer que seja real para você? As dores são reais. Vocês sentem as dores e os sofrimentos. Mas por trás de cada dor existe o amor incondicional. E é o que estão sendo convidados a acessar a cada dia, transcendendo a separação, transcendendo a mente barulhenta, as emoções em desequilíbrio. Quanto mais assumem a consciência, mais sentirão que nada mais importa e mais olharão a todos e a tudo com o amor incondicional. E a verdade é que tudo é a mesma coisa. É a mesma energia. Que vocês possam voltar para dentro da origem da sua alma. E se conectar com a energia da unicidade. De que não existe o outro. É mais uma ilusão. Existe uma única energia. Amados filhos, recebam em vossos corações a energia da unicidade, a luz crística, a consciência é o que existe. Respirem. Respire essa energia para o coração.
Inspirem e absorvam essa energia para o cardíaco e solte, espalhando para todo o corpo. Inspire novamente, ancorando essa energia no cardíaco e solte, espalhando para o seu corpo físico. E vamos nos relembrando o que realmente somos. Vamos nos permitindo relembrar o que somos, o que eu sou, o que você é. Somos todos a mesma energia. Não existe o outro. Existe a consciência. Vão voltando de volta para o aqui e agora. E quem tiver com um copo com água, boa noite a todos que entraram depois. E como vocês estão? Vocês estão se sentindo bem? Me deu um calor aqui agora. Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Que a gente possa ancorar. Ei, Aninha, que momento lindo, Mel, estou leve. Que bom, Aninha. Que a gente possa ancorar, né? Essa consciência. É consciência. Que a gente possa ancorar em nós. De forma consciente e presente em nós a todo momento. Que a gente possa refletir antes de julgar, antes de criticar. Gente, isso também é para mim. Que a gente possa estar o tempo todo no aqui e agora. Porque nós estamos nos relembrando. É para isso que estamos aqui, para nos relembrar. E para aqueles que estiverem assistindo, eu recebi um chamado da minha alma. E eu comecei a gravar alguns vídeos no YouTube, contando sobre o meu processo do despertar. E nesses vídeos eu conto situações bem desafiadoras, mas que foram elas que me fizeram despertar a consciência. Abrir a consciência para que você comece a entender qual o propósito de cada coisa. Então, se vocês sentirem o chamado, se estiverem passando por alguma situação desafiadora, provavelmente estão recebendo o chamado para o despertar, né? O despertar de consciência. Tá lá na minha página. Eu só não sei o nome da página, mas depois eu coloco aqui nos stories. Mas eu acho que é Mel Santana. Deixa eu ver aqui. É Mel Santana, mas eu coloquei o título como Ser Consciência. E quando me veio pelos meus mentores, né, a minha egrégora para eu fazer isso, é uma forma também de autocura. Porque quando a gente... Na verdade, a gente não tem que ter vergonha de nada, não é mesmo? E sim, eu já passei por muitos processos desafiadores, muitos. E foi depois desse despertar desses desafios é que foi me abrindo a consciência, foi me abrindo para a espiritualidade, foi me abrindo para entender
as emoções, de onde vem, e foi me abrindo mais ainda a multidimensionalidade, conexão com o eu superior e outras conexões que eu contei, eu acho que foi no último vídeo, né? As experiências que eu já tive. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham sentido essa energia, né, de amor. E cada um de vocês, Ivana, seja bem-vinda. Todos nós somos a mesma energia. Nós somos a mesma energia. O outro é uma ilusão. Então, se o outro está te machucando, se o outro está te ferindo, na verdade, a consciência está usando o outro para mostrar para você aonde você ainda está se ferindo, aonde você está se machucando, aonde você não se ama, porque você não se aceita. E como é difícil realmente nos amar 100%. O maior aprendizado da vida, gente, é a gente se amar 100% o que você é. Profundo e completamente o que você é. E que a gente possa fazer esse auto-exercício, desse auto-amor, dessa auto-aceitação. Porque esse é o caminho de volta, né? A gente se amar. Então, que vocês tenham uma excelente noite de terça, uma ótima semana para todos. Semana que vem estou de volta, porque agora eu estou seguindo a risca. Eles me pediram constância. Então é isso. Semana que vem estarei de volta. Um grande beijo para todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão.